Você não cresce porque só pensa em ganhar. Cresce quem pensa em se relacionar. Agora, se você quer saber um pouco mais sobre isso, primeiro você precisa clicar nesse vídeo aqui, curtir, você precisa se inscrever e já clicar no sininho. É a forma que eu tenho de continuar conversando com você e sempre os meus vídeos chegarem para você primeiro e você ter a informação clara e sempre a pronta entrega. Vambora? Tiago, como assim você não cresce porque só pensa em ganhar? Você não me conhece? Olha, há muitos anos eu lido com empresários, os nossos mentorados, amigos empresários. Eu sei que é muito comum. Quando você começa um negócio, você começa pensando em mudar de vida. Eu sei. Aquelas famosas 3 liberdades, né? Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. Você quer trabalhar menos, você quer ganhar mais, você quer trabalhar de qualquer lugar. Eu sei que tem essa história. E é natural que nesse momento, a primeira e o objeto mais claro, o objetivo mais claro que você tem, sim, é ganhar mais, é ter mais dinheiro, é ter uma vida mais tranquila, é dar mais liberdade para os seus filhos. Então não é errado você começar um negócio pensando em ganhar primeiro. O que é errado é você não entender e não saber com clareza qual é o seu propósito para que então você consiga transferir isso para a empresa através de uma cultura estabelecida. Aí você entendendo o seu propósito, você também desce isso para os seus colaboradores, para o seu mercado, para o seu negócio, para a sua empresa como uma cultura estabelecida e naturalmente você tenha um motivo a mais. A sua empresa tem um motivo a mais para poder fazer aquilo que ela faz o melhor. Eu não estou dizendo para você que você não tem que pensar em lucro, que você não tem que pensar em ganhar, que você não tem que pensar em valor. Mas o que eu estou dizendo para você é que quando você trabalha apenas pensando no que você vai ter em troca, essa relação não é uma relação de alguém que está interessado em servir o outro. Essa relação é uma relação de quem é interesseiro. Por quê? Porque no final das contas você vê o seu cliente, você vê o mercado apenas com a possibilidade de comprar de você, de colocar dinheiro no seu bolso. Eu repito, não estou falando que isso é errado, mas o que eu quero trazer para você é a clareza do porquê você está aqui. Por que você faz o que faz? Por que você produz o que você produz? Por que você faz o serviço que você faz? Se você não tem essa clareza, você vai virar um escravo da receita, um escravo da venda, um escravo do negócio até, porque o seu foco é sempre vender e quando não vende gera uma frustração. Não tô falando que você tem que ficar feliz quando não vende, eu não estou falando sobre isso, mas estou dizendo que a venda ela é o resultado de uma série de ações e ela é o resultado do seu servir ao seu cliente. Ela é o resultado daquilo que você entrega para o seu mercado, para o seu público. Eu tenho falado muito sobre isso. Se o seu produto, o seu serviço não tem um porquê claro, ele não transforma a vida de alguém, ele não melhora a vida de alguém, alguém que está comprando e consumindo esse produto, esse serviço, ele não tem uma dor sanada, ele não tem uma necessidade atendida, muito possivelmente você está trabalhando só por dinheiro. Muito possivelmente o mesmo motivo que fez você começar é o motivo que também vai fazer você parar. Porque quem está pensando só na venda, ele não está preocupado em se relacionar. Ele não está preocupado em construir um relacionamento de longo prazo. Ele não está preocupado em gerar confiança no cliente. Ele está preocupado em vender. Aqui no relacional nós temos aquilo que eu chamo de o funil do relacional. O que é o funil do relacional? No funil do relacional, e a gente parafraseia aqui, usa, né, a palavra do semeador, né? O que tem o semeador? A primeira coisa que ele encontra é uma terra fértil. Quem é a terra fértil dos negócios, do relacionamento? Pessoas. Quando você encontra pessoas, clientes, o seu público-alvo, as pessoas que você pode fazer negócio, que você pode construir um relacionamento e vender para elas e comprar delas, essa é a sua terra fértil. Só que o grande problema é que eu chego na terra fértil e eu quero colher amanhã. E nós sabemos que na semeadura não é assim. Antes de você colher, você precisa plantar, você precisa cuidar desse solo, você precisa preparar esse solo, você precisa adubar, você precisa aquilo que a gente chama de aguar o solo, né? Jogar muita água nesse solo para que a semente ela cresça. O que é essa semente crescendo? É a possibilidade de gerar frutos e o fruto é a oportunidade que você tem de colheita. Então quando você tem uma terra fértil, quando você tem clientes, quando você encontra uma pessoa, quando você acha um público-alvo, antes de querer tirar dela, você precisa cultivar, você precisa plantar, você precisa semear, você precisa adubar, você precisa preparar esse solo para que a semente ela dê frutos. E quando ela dá fruto, então você colhe. Só que o grande ponto é que nós aprendemos no network, nas práticas comuns de network, que eu conecto hoje, eu pego o cartão e amanhã eu vendo para esse cara. E não é sobre você conhecer alguém, apenas se conectar com alguém, é você gerar um relacionamento. Porque o do relacionamento, dessa rotina de se relacionar, de se comunicar, de estar com o cliente, vai gerar algo que eu chamo
chamo de confiança. A confiança, ela não vem de alguém que você não conhece. Quais são as marcas que você mais confia? É aquelas marcas que estão presentes no seu dia a dia. Quais são as marcas que eventualmente até deixam de ter o nome do produto e a marca passa a ser o sinônimo de qualidade? E aí nós podemos viajar no tempo aqui e lembrar do Bombril. Bombril nunca foi palha de aço, ele era Bombril. Entende? A gente vai entender que palha de aço, que Bombril era palha de aço, quando o Bombril já não foi tão bem assim. Então, por que isso acontece? Porque ela estava criando um relacionamento com o seu cliente. Ela estava criando um relacionamento, ela estava presente, ela estava educando, ela estava mostrando qual é a melhor forma de utilizar, ela estava mostrando a transformação que ela tinha, né? A vasilha, né? O alumínio mais limpo, mais longe da gordura. Então você percebe que ela estava educando o seu cliente e nesse processo de educação, ela estava presente na vida do cliente e isso fez tornar ela uma marca sinônimo de qualidade e que até em algum momento cresceu e ficou maior do que o próprio produto. Por que eu tô falando isso para você? Não adianta a Bombril naquele tempo lançar a esponja de aço como Bombril e querer só vender no outro dia. Primeiro ela educou, ela passou anos e anos e anos no horário nobre da TV, ela criou um personagem, existia um personagem que era sempre a mesma pessoa, estava sempre nos mesmos momentos, ele era engraçado, ele era natural, ele era verdadeiro, era o sinônimo do brasileiro. Então ela não copiava ninguém, ela tinha um estilo próprio de comunicação, ela tinha um jeito próprio de falar com o seu público-alvo, ela trazia a dona de casa, ele chamava ela de a senhora dona de casa, minha amiga dona de casa, eu não sei se você vai se lembrar disso. E assim como tiveram várias outras empresas, né? Assim como o Omo não era um sabão em pó, mas era Omo, né? Você tem sabão Omo? Não, você tem sabão em pó? Quer dizer, as pessoas elas não linkavam mais pelo produto, mas pela marca. O que essas marcas construíram ao longo do tempo foi um relacional ativo por estarem presentes. Então, a presença e a presença educativa faz com que o seu cliente, o seu público-alvo comece a confiar em você. E aí, quanto mais ele confia em você, mais ele te dá espaço e abre espaço na vida dele. Mais ele está aberto a fazer negócio com você. E o principal, mais ele está aberto a pagar mais caro para você. O problema é que a gente não entende por que nossa empresa não consegue vencer a barreira do preço e eu estou sempre sendo comparado com o Zé da esquina, o fulano que conhece menos, o fulano que tem um produto inferior. Por quê? Porque eu não educo, porque eu não crio consciência, porque eu não gero consciência no meu público. E se eu não educo, se eu não estou presente, se eu não gero consciência, se eu não falo a língua dele, se eu não estou presente na vida dele, é óbvio que todas as vezes que ele se relacionar comigo, vai ser uma relação de preço e uma relação de puro interesse. Você pode ter começado esse negócio, essa empresa e a venda desse produto aí por dinheiro, mas você não pode permanecer assim, porque o cliente que vem pelo preço, pelo dinheiro e pela relação de preço, ele vai embora pela mesma relação. O cliente que vem pela relação de compra e venda, ele vai pela mesma relação quando ele encontra algo melhor do que o que você tem. Mas quando você educa, você gera confiança, gerando confiança, você gera intimidade. E a intimidade faz com que eles queiram pagar mais caro e eles não queiram largar você. Eles inclusive abram para você condições comerciais e aceitem pagar o que não pagaria para uma empresa que ele não conhece, que nunca está presente, que nunca está junto. Eu não sei se você consegue entender, se é claro isso para você, mas quanto mais tempo você tem na vida do seu cliente, quanto mais relacionamento, quanto mais educação, quanto mais você o ajuda, quanto mais você o serve, mais ele está disposto a não apenas comprar de você, mas continuar comprando. E aí, dentro do funil relacional tem um grande problema. Quando o cliente ele compra de você lá embaixo, quando vem a colheita, a gente tende a largar o cliente. O que você precisa fazer nessa hora? Continua relacionando, continua educando, continua ensinando esse cliente aquilo que é valor para ele dentro do que você oferece. E isso vai fazer com que o seu relacionamento se estenda por mais tempo. Inclusive, ele passa até a te indicar para novas pessoas. Se você quer ter clareza, se você quer entender com clareza o propósito do seu negócio, para onde você caminha e não mais ser comparado por preço, para de pensar só no dinheiro que você vai ganhar. Para de pensar só no valor que você vai vender e começa a pensar no relacionamento que você precisa criar com esse cliente, para que ele te respeite, para que ele queira estar com você e eventualmente até indique você. Você vai perceber que os negócios vão vir naturalmente e você não vai precisar pensar só no que você ganha. Você não vai precisar
pensar só no dinheiro que vai entrar, e sim nas pessoas novas que vão chegar até você, e elas serão atraídas pela sua educação, elas serão atraídas pelo quanto você está disposta a ajudá-las. E se fez sentido para você, eu sei que você já curtiu, eu sei que você já clicou no sininho, eu sei que você já se inscreveu, mas se fez sentido para você e você conhece alguém que precisa parar de querer vender a todo custo, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Eu vou te agradecer muito, é uma forma que eu tenho de fazer esse vídeo chegar em mais e mais pessoas. Vambora! E se você também precisa mudar o mindset, não só da sua equipe, mas talvez o seu, dos seus sócios, das pessoas que você se relaciona, para que eles sejam mais educadores e comecem a se relacionar mais com o cliente, clica aqui embaixo, eu tenho um grupo de uma comunidade fechada, onde a gente entrega ainda mais conhecimento, mais informação. Eu espero você lá. Vambora!